pedimos, Pai, fala conosco. Nós estamos aqui reverentes, nós estamos aqui, Pai, humildes, e pedimos para que o Senhor toque no nosso coração, através da Tua palavra. Clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje a gente está encerrando essa série. Eu estou com o coração em paz, né? Tranquilo. Acredito que Deus nos deu uma direção. A gente vai seguir. Eu vou aproximar bem o microfone, se tiver exagerado. Aí dá para controlar melhor, né? Ok. E seguro, irmãos, de que o Senhor nos deu uma direção, o Senhor nos deu um caminho, enquanto igreja. E nós temos compartilhado, né? A partir da semana que vem, nós vamos começar uma série baseada no livro de Efésios. Né? Essa série será conduzida pelo pastor Leandro. Deus vai continuar falando conosco, de forma a nos melhorar, a nos transformar. Hoje ainda a gente vai encerrar, vou conversar mais um pouquinho com vocês. Creio que ainda tem alguma coisa para falarmos, né, sobre esse tema. Nós temos conversado, né, que olhar para o alvo, andar olhando para o alvo, é o projeto de Deus para nós. Desde o primeiro dia que nós conversamos sobre esse assunto, a gente aprendeu que pecado é tirar o olho do alvo. Isso é pecado. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com aquela lista de coisas proibidas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você não fizer isso, quer dizer, se você fizer isso, você peca. E nós ficamos preocupados. Se Deus me olhar para mim, me vir fazendo isso, Ele vai me punir. E a gente fica tão preocupado com essas coisas, essa lista de obrigações. E a gente acaba tirando o olho do que é principal, do que é mais importante. O pecado ele é mais profundo, ele tem a ver com a nossa natureza. O pecado ele age dentro do nosso coração. Desde o primeiro dia, né, lá no jardim, quando nós fomos tentados através dos nossos primeiros pais. Lembra como é que foi a tentação? O que a serpente falou para Eva? Olha, falou para a humanidade, você não precisa viver para Deus. Você não precisa viver para obedecê-lo. O seu relacionamento com Deus não é a coisa mais importante, não é o fato mais importante da tua existência. Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus e conhecê-lo, não é o principal fator da tua existência. A serpente falou para ela, olha, seja como Deus, viva para você mesmo. Se você viver para você mesmo, se você fizer a sua vontade, você será como Deus. E desde lá, né, nós erramos, e temos errado tanto enquanto humanidade. E irmãos, o grande desafio é nós voltarmos os nossos olhos, entendermos que conhecer a Deus, conhecer a vontade do nosso Deus, é tudo aquilo que nós precisamos. Todo o resto vai ser acrescentado. Busca o Senhor, busca a sua justiça, busca o seu reino. O resto, você não vai sentir falta de nada. Nada vai te faltar. Se nós regularmos, né, a nossa bússola, então, os nossos instrumentos aí de navegação da nossa vida, a gente vai ser bem sucedido. Essa é a proposta, né, desse tema. Nós estamos hoje ainda, né, terminando e falando um pouquinho sobre ele. Quando Deus percebeu o que nós tínhamos feito, né, a nossa decisão, quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, quando nós paramos de olhar para o fato maior da nossa existência. Aí Deus veio conversar com o homem, com a mulher, lembra lá em Gênesis capítulo 3? Falou para ela assim, poxa, agora vai ser difícil para você. Você tem algo que representa, né, a mulher e o gênero, né, feminino, algo que diz muito acerca do que é uma mulher, é o fato dela ser
mãe, é a maternidade. A gente sabe disso. Não importa o que digam aí fora. Uma mulher tem o potencial, né, e a capacidade de gerar uma vida dentro dela. Deus falou para ela, agora vai ser difícil ter filhos. Esse trabalho, né, a gente chama de trabalho de parto, mas é o trabalho de gerar, de criar, de cuidar. Vai ser duro, vai ser complicado. Ele vira para o homem e fala, olha, agora você vai sofrer para trabalhar também. Sua vida e as suas realizações, você vai plantar, né? O pastor Leandro começou o culto falando disso hoje. Você vai plantar e você muitas vezes não vai conseguir colher aquilo que você plantou. O resultado nunca vai ser o que você espera. Você vai trabalhar, você vai colocar a semente, mas a terra vai produzir espinhos e cardos, né? E outras coisas, e ervas daninhas. E vai ser difícil trabalhar. A nossa existência ficou muito complicada. Na medida em que nós olhamos para nós mesmos e vivemos para nós, a gente trabalha para a gente acostuma com isso e pensa que está tudo certo. Irmãos, vamos olhar para o objetivo, para o propósito para o qual nós somos criados. E não vamos mais perder de vista isso. Amém? Opa, vamos lá aqui. Nós somos criados para voluntariamente tornarmos o nosso relacionamento com Deus o principal valor da nossa existência. Conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus precisa ser nosso principal alvo na vida. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguirmos em conhecê-lo e mais conhecê-lo. Para conhecer a Deus não dá para a gente conhecer, né, de uma hora para outra. Os meninos começaram cedo, né? E tem os garotos, e a gente tem incentivado. Tem tanto para conhecer, tem tanta coisa para ver. Né, Daniel? Dani ali atrás, tem muita coisa. Às vezes a gente pensa, eu vou deixar para lidar com essas questões relacionadas a Deus mais tarde, quando eu estiver mais maduro, quando eu tiver condições, né, de entender. Mas é um desafio, é uma carreira eterna essa, a de conhecermos a Deus. Eu queria também lembrar vocês do que nós conversamos na semana passada. E também, eu sei que você já leu muitas e muitas vezes esse texto de Romanos. Sei que você sabe até de cor. Mas lembra que a gente conversou? O clamor, o pedido do apóstolo. Eu peço para vocês, eu rogo, imploro. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam me ouvir. Vocês precisam me dar ouvidos. Eu rogo, eu peço. Para tudo. E olhem para isso que eu estou falando. Vocês precisam oferecer a sua vida em sacrifício vivo. Oferecer a vida em sacrifício vivo. Nós conversamos, né, na semana passada. Eu queria ainda mais, a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Parece que eu estou falando a mesma coisa. Às vezes é. Mas a questão e o propósito é a gente aprofundar nisso, para que a gente não se perca. Oferecer a vida em sacrifício vivo, irmãos. Como é que foi a sua semana? Como é que foi o seu culto? O seu culto vivo, lá na sua casa. Como é que foi o seu culto vivo, lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde você está? São duas coisas que nós precisamos fazer. O apóstolo fala, vocês precisam entender isso. E eu peço que vocês façam isso. Vocês precisam entender que isso é muito importante. Vocês precisam se dedicar. Vocês precisam oferecer a vida de vocês em sacrifício. Ele fala de oferecer o corpo, oferecer o trabalho. Se nós não fizermos isso durante a semana, a gente não consegue fazer aqui. Não tem jeito. Ofereçam-se
em sacrifício. Como é que a gente faz isso, hein? Eu não vou falar de novo aquela coisa toda de romper fé com a razão, de separar Deus da vida real. Mas eu queria que você parasse ainda hoje para pensar mais um pouquinho nisso. Como é que você cultua todo o tempo? Como é que você pode continuar cultuando a Deus amanhã, quando você acordar? Como é que você cultua sem parar, indo para onde você precisa ir, para o seu trabalho talvez, para a sua escola? Como é que você cultua voltando para casa? Como é que você cultua quando você para na frente da televisão, na frente do computador, quando você está na frente do celular? Como é que você cultua nesses momentos? Como é que você cultua a Deus quando você está sentado numa mesa, em refeição ou não? Como é que você cultua a Deus quando você está com a sua família, com o seu marido, esposa, namorado, namorada, noivo, noiva? A ideia não é que você tem que vir para a igreja todo dia cultuar. É disso que se trata, irmãos. O sacrifício vivo, ele vem para quebrar aquela ideia que a gente tem de ir para o lugar santo, no dia santo, para cultuarmos a Deus. Deus falou, eu cansei disso lá através do profeta Isaías e de todos os profetas bíblicos do Antigo Testamento. Ele repetiu isso muitas vezes. O seu culto de lábios me dá nojo. Eu não quero saber dele. Eu quero que vocês me cultuem com a vida. Com a vida. Cultuar a Deus, o verdadeiro culto, é o que nós prestamos quando nós consagramos, entregamos, né? Oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo. É o nosso esforço diário. É a forma com que você senta lá para estudar geografia, química, ciências. É a forma com que você senta lá, às vezes, para digitar ali uma planilha, que você vai ter que trabalhar, ou de fazer ali aquela comida. Se nós não entregarmos a Deus a nossa vida em sacrifício, não adianta. As igrejas estão abertas de segunda a segunda, né? E eles dizem para você, vem que aqui você vai cultuar a Deus. Segunda-feira tem um culto assim, na terça tem outro, na quarta tem outro e assim por diante. Porque você precisa cultuar o tempo todo. Um culto só não é suficiente. Um dia só não é suficiente. Mas o que Deus fez na criação? Ele falou, vocês vão trabalhar 6 dias. E um dia vocês vão parar. Um dia vocês vão parar. E vocês vão refletir sobre o trabalho e sobre o trabalho do Criador. Vocês vão refletir sobre o culto que vocês têm prestado. É um dia. Os outros vocês trabalham. Os outros vocês realizam. Os outros vocês desenvolvam os seus projetos. A grande questão é, será que as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos trabalhos, o nosso lazer, a gente tem hoje, né? Hoje a gente conversa com as pessoas e desde cedo o maior projeto de todo mundo é descansar. Não sei se você já percebeu isso. Você fala com alguém e fala, o que você quer? Ah, eu quero trabalhar, mas eu quero é me aposentar, né? A gente tem aí, está em torno dessa discussão da previdência social. A gente sabe que as coisas estão mudando, né? Mas até outro dia as pessoas queriam se aposentar. Ah, quando eu fizer logo eu estou me aposentando, eu quero parar, eu quero descansar. Quero parar. O objetivo, a gente trabalha de segunda a sexta e fica louco para descansar. Porque parece que a vida é só no descanso. Parece que trabalhar não é algo que a gente faz para Deus. Parece que trabalhar não é algo espiritual. Parece que a nossa vida prática ela nunca vai ser espiritual. E essa discussão, irmãos, é algo que a gente precisa enfrentar, né? Nós precisamos, em Cristo, através do Espírito Santo, a gente precisa ser uma igreja que cultua de segunda a sexta. Nós não vamos abrir. A gente vai ter um culto só por semana.
gente não vai abrir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e nem no sábado. Vai ser só no domingo de manhã. É esse o momento que você vai ter para cultuar o Senhor na comunidade, juntos. E aqui ouvir, às vezes, 1 hora aqui de Bíblia e cantarmos e celebrarmos ao Senhor. Aí você vai ter mais 1 hora também para cultuar a Deus e para desenvolver a comunhão lá no grupo pequeno. Mas é isso. O culto mesmo você vai ter que prestar de segunda a sexta e sábado e até no domingo à noite, que a gente não vem para cá, você vai ter que prestar, fazendo o sacrifício da sua vida, apresentando a sua vida como culto. Culto ao Senhor. Esse é o culto que Deus espera de nós. Ele fala para a gente oferecer a vida em sacrifício. O significado do trabalho está no amor a Deus e ao próximo. Ele está falando aqui do trabalho diário, ele estava nesse assunto. Ele estava falando sobre a arte de um modo geral. Esse livro, ele trata da arte e da expressão artística. E ele está dizendo o seguinte, né? O significado do trabalho, todo o trabalho que nós fazemos debaixo do sol, está no amor a Deus e ao próximo. Os açougueiros, os jardineiros, os motoristas de táxi, os policiais ou as enfermeiras não precisam justificar com argumentos sagazes o porquê de estarem fazendo o seu trabalho. E eles certamente não fazem como forma de conseguir uma oportunidade para pregar ou testemunhar. Como é que eu vou cultuar com o meu trabalho? Eu preciso lá ficar cantando o tempo todo? Eu preciso lá ficar o tempo todo ali tentando falar alguma coisa para evangelizar alguém? A Mari me ensinou, né, que a gente não pode ser crentelho, né? Crentelho? Eu falo, poxa, eu não quero ser crentelho. Ficar importunando as pessoas e falando o tempo todo. Alguém fala uma coisa e você já vai querer... Oi? O Reginaldo foi além ali, né? Vomitar? Vomitar. E forçar a pessoa a entender. Não é assim. O apóstolo Paulo falou para uma esposa que quer ganhar o seu marido. Não adianta ficar falando. Ela vai ganhá-lo vivendo o Evangelho. Irmãos, apresentar o corpo como sacrifício é tornar prático o Evangelho. É viver na prática, é obedecer na prática ao Evangelho. É torná-lo carne, é torná-lo presente. Encanadores que fazem grandes discursos evangelísticos, mas deixam a torneira vazando, não estão cumprindo o seu papel. São maus encanadores. Fica claro que eles não amam ao próximo. E aí ele segue dizendo lá muitas coisas boas. Eu não quero, e a proposta não é que você fique lá cantando e falando o tempo todo. Mas é a forma com a qual você vive. O que vai mudar a vida dos seus colegas de trabalho é a forma com a qual você lida com as questões, os problemas, as dificuldades, principalmente a forma com a qual você faz o seu trabalho. Quem é o seu chefe? Quem é o seu chefe? Você trabalha para quê? Você trabalha por quem? Qual é a sua meta principal na vida? É ganhar dinheiro? É juntar para si mesmo? É buscar só o benefício próprio? É passar por cima de todo mundo? Não. Isso vai dizer outra coisa. Isso vai dar uma... Não adianta falar, né? Não adianta tentar pregar, vivendo e fazendo assim. Nós vamos pregar com a nossa vida, irmãos. E sempre que nós tivermos uma oportunidade, sempre que alguém questionar, sempre que alguém perguntar, sempre que alguém abrir a porta, a janela,
e me pedir, né, que é o que a Bíblia nos diz, que peça de mim a razão da minha fé, eu não vou ficar calado. Aí eu falo. Sempre que a minha vida causar, né, algum questionamento, e essas pessoas me perguntarem, eu vou falar, e eu vou explicar. E é por isso que Pedro disse, né, eu não posso ficar calado diante das coisas que Deus fez, diante das coisas que eu tenho visto e ouvido. As pessoas não querem ficar ouvindo você pregar o tempo todo lá fora. Não adianta. As pessoas, elas precisam ver prática. Pessoas que obedecem. Foi o que nós lemos em Tiago, né? Lembra de Tiago? Se você só ouve, se você é um ouvinte da palavra, você não é cristão. Não adianta só ouvir. Se nós não colocarmos em prática, se nós não praticarmos, nós somos mentirosos. Grandes mentirosos. E Tiago fala, olha, e quando o mentiroso começa a mentir para si mesmo, e o mentiroso acredita, ele está perdido. Nós precisamos praticar a palavra. Como é que eu pratico a palavra? Como eu pratico a palavra? Às vezes a gente pensa, é não pecando, é não fazendo isso, é não fazendo aquilo, é não fazendo mais aquilo. Não, irmãos. Você vai praticar a palavra quando você se lançar nesse propósito, nesse projeto de conhecer a Deus, saber o que Ele quer de você. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da tua vida familiar? Qual é o propósito de Deus na carreira que você escolheu ou vai escolher? Você vai trabalhar ali 44 horas por semana ou mais, né? Parece que vai aumentar a carga horária aí, né? O povo está querendo aumentar a carga horária. Você vai escolher uma profissão e você trabalha. Se essa sua atividade, se esse seu trabalho não estiver associado com o seu culto, não vai valer nada. Vai ser tempo perdido. E aí você vai terminar lá frustrado. Poxa vida, esse trabalho não me garantiu nada, né? Não me deu nada. Eu podia ter feito outras coisas na vida, perdi meu tempo, perdi minha vida. O Lutero, ele dizia que quando ele falava do lavrador, né, ele comparava o lavrador com um padre, ou pastor, ou monge, né, um profissional da fé. E ele dizia, olha, o lavrador está fazendo a vontade de Deus se ele fizer um bom trabalho, né? Porque Deus quer que o mundo seja alimentado. E se ele fizer um bom trabalho, ele vai estar cumprindo assim a vontade de Deus. E se ele se entender, porque o Salmo 147, ele diz que Deus supre todas as necessidades do seu povo. Jesus falou para a gente fazer a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, né? Não vai faltar. Mas como é que Deus não deixa faltar o seu pão? Ele usa a mão de muitos trabalhadores que estão fazendo a sua vontade. É só um exemplo, né? É só um exemplo. Você precisa cultuar ao Senhor com a tua vida. Nas suas horas vagas, principalmente, você precisa cultuar ao Senhor. No seu lazer, você precisa cultuar o Senhor. O lazer não é teu, não é para você. Você não foi criado para descansar. Você vai descansar depois. Você foi criado para desenvolver um trabalho, obedecer, conhecer ao Senhor e conhecer a vontade dEle para a sua vida. E cumpri-la com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que Ele te deu. Amém, irmãos?
Você pode abrir sua Bíblia lá em 1 de João? Eu queria só ler esses dois textos, eles vão te ajudar, eles vão reforçar. A ideia é reforçar essa coisa de culto espiritual. Que a gente precisa sair do mundo para cultuar a Deus. Essa ideia errada de que nós precisamos desligar, que nós precisamos fechar os nossos olhos da realidade para podermos cultuar a Deus, para oferecer um culto a Deus. Está errada, irmãos. Jesus veio lá da eternidade. Jesus veio do paraíso, do trono do Pai, lá da eternidade, para a nossa realidade aqui. Ele encarnou aqui na nossa realidade, para que hoje nós cultuemos em espírito e em verdade. Na primeira carta de João, no capítulo 2, olha só, presta atenção, do versículo 3 até o 6, diz assim: sabemos que o conhecemos. Como? Como conhecemos a Deus? Como sabemos se conhecemos a Deus? Se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus. Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Fica fácil imitarmos Jesus aqui. É muito fácil imitarmos a Jesus, fazermos o que ele fez aqui, no dia sagrado, no local sagrado. Nós precisamos cultuá-lo nos outros lugares e nos outros momentos da nossa vida. Eu peço para vocês, eu rogo a vocês, apresentem o seu corpo, apresente o seu trabalho, apresente a sua vida como um sacrifício. Encara o seu trabalho de uma forma diferente daqui em diante. Não reclama mais dele, não. É o conselho que Paulo dá lá em Efésios, em Coríntios, e aos romanos também. Não reclama do seu trabalho, do seu chefe. Não fica reclamando da vida. Para de murmurar. Não faz mais isso. Erga os olhos e veja que acima do seu chefe, acima da sua empresa, da escola, da carreira, da família, do casamento, está o teu Senhor. Ele te fez com um propósito determinado. Você precisa mais e mais conhecer esse propósito e cumpri-lo com alegria. Com muita alegria. O propósito de Deus não é que você deixe o seu trabalho para vir trabalhar na igreja. Eu entendi isso. O pastor Leandro também entendeu. Nós precisamos servi-lo lá fora. É por isso que eu não parei de trabalhar. Por isso que o pastor Leandro também não parou de trabalhar. Nós precisamos servi-lo lá fora. É lá. Amém, irmãos? Paulo também pediu para nós, né? Ele implorou, ele rogou, transformem-se pela renovação da mente. Transformem-se pela renovação da mente. É tarefa, é obrigação tua. Transformar-se. Conversão. A gente aprende da graça. Nós somos salvos pela graça. Né?
Nós estamos estudando a carta aos Gálatas e nós temos aprendido tanto o valor da obra de Jesus por nós. Mas uma vez em Cristo, é tarefa nossa transformar a nós mesmos, a partir daquilo que Ele tem feito dentro de nós, dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, através do Espírito Santo, através da palavra do Senhor. Nós temos aprendido o que devemos ser e como devemos fazer, né? Quem devemos ser e o que devemos fazer. A palavra de Deus tem sido ministrada ao nosso coração e nós precisamos praticá-la. Nós precisamos torná-la viva, através das nossas mãos. As nossas mãos. Para que tem servido as suas mãos? Você as usa para você mesmo? Seus pés, seus olhos. Para que servem eles? Para que servem? Ofereça assim sacrifícios. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Mas transformem-se através da mudança que já está acontecendo dentro de vocês. A mente de vocês está sendo alcançada pela verdade, que é a vontade do Deus Todo-Poderoso, através do seu relacionamento com Ele, através do culto diário, do culto prático, do culto vivo. Agora transforme as suas ações, os seus hábitos. Tem algum hábito que você precisa abandonar? Você não consegue largar um mau hábito. Você sabe que te prejudica. Você sabe que é um hábito que concorre contra a soberania de Deus na sua vida. Te leva para longe. É um hábito que te afasta do alvo. Você precisa transformar. Deus não vai fazer isso no seu lugar. Cabe a você. Ele não vai forçar, Ele nunca forçou ninguém e não força ninguém. Transforme-se. Seja praticante da palavra. Seja praticante da palavra. Não pare de mentir para você mesmo. Pare de ficar ouvindo e achando que por ouvir você é cristão. Você é cristão se você pratica. Se você não faz, você não é. Não existe fé de verdade ainda. E eu queria pedir para você abrir também lá em Tiago. A gente começou em Tiago, a gente termina aqui em Tiago. Carta que Tiago escreve, capítulo 2 também. Capítulo 2. Carta que Tiago escreve. Lembra, a gente falou do capítulo 1. Aprendemos tanto no capítulo 1. Aí aqui no capítulo 2, versículo 14 até o 19, diz assim: de que adianta, meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até ficar satisfeito, sem porém dar-lhe nada, de que adianta essa sua ajuda? De que adianta essa sua interferência, esse seu trabalho? De que adiantou a sua vida aí? Assim também é a fé, no versículo 17. Por si só, se não for
acompanhada, se a fé não resultar, se a fé não produzir, se a fé que é interior, né? A gente pensa que é algo subjetivo que está lá dentro, ela não se tornar em prática, se ela não for praticada, professada, ela está morta, morta, morta. Alguns falam, não, mas eu sou salvo pela fé. Eu vou na igreja e eu canto. Eu celebro. Eu vou lá para o céu quando eu canto. Vou lá nas alturas. Eu fico lá e o pastor fala e aquela palavra toca no meu coração. E eu estou no céu também quando isso acontece. Aquela emoção. E o pastor faz o apelo, eu vou lá na frente e está tudo lindo. E eu cultuo. Então, eu tenho fé. Meu irmão, essa fé não é a fé verdadeira, não. Se ela não resultar em prática, ela não é a fé verdadeira. Se ela não resultar em decisões, né? Pensamentos, atitudes, hábitos, novos hábitos, ela não é a fé verdadeira. É uma fé morta, uma fé sem vida, uma fé inoperante. A fé no Evangelho não é assim. A fé no Evangelho produz vida. A fé no Evangelho tem aquele potencial de salvar a tudo e a todos. O Evangelho é o poder de Deus que salva. Quando nós cremos no Evangelho, nós o praticamos. E é simples assim. A fé no Evangelho exige prática. Não é só não fazer as coisas, é principalmente o contrário. A gente precisa olhar do ponto de vista positivo, né? A fé no Evangelho vai guiar as minhas decisões, e ela vai guiar a forma com a qual eu vivo, com a qual eu lido com os meus desafios diários e com as pessoas, principalmente. Alguns dizem, você tem fé, eu tenho as obras. Ou eu tenho as obras, você tem a fé. No versículo 18. Aí Tiago segue dizendo, né? Mostra-me. Então me mostra a sua fé. Deixa eu ver a sua fé. Sem obras. Que eu vou mostrar para você o que é crer. Através das coisas que eu faço. Através das minhas obras. As minhas obras vão mostrar para você o que eu creio, o quanto eu creio. E o que é essa fé poderosa no Evangelho. Você crê que Deus existe? Ele termina perguntando no 19. Cara, isso não é suficiente. Não é só isso. Sabe por quê? Até mesmo os demônios creem. Eles creem e tremem de medo. Mas não é suficiente. Se você não praticar, não adianta. A gente termina lembrando de Jesus. Se você ouvir as minhas palavras e não praticar as minhas palavras, você vai terminar a sua vida de uma forma muito triste, frustrado, porque você construiu, você se dedicou, você se esforçou, você plantou, você trabalhou, mas no final, o vento e a tempestade e a chuva, né? Vai derrubar tudo, não vai sobrar nada em pé. Você vai olhar para trás e você vai se arrepender de ter vivido. Que vida inútil é essa que eu vivi? Que porcaria de vida é essa que eu vivi? Aí Jesus falou, mas se você ouvir as minhas palavras e praticá-las, torná-las vida prática,
você vai trabalhar também. Muito. Não vai ter moleza. Você vai se esforçar. Muito também. E você vai chegar no final da vida e vai olhar para a grande obra realizada. E ela vai permanecer para sempre. Valor eterno. Trabalho eterno. Eterno. Jesus falou, trabalha pela comida que não perece. Junta tesouro no céu. Tesouro na terra. Não dá para a gente usufruir dele. A gente junta e perde tudo depois. Viva. Sua vida precisa ser um culto. O seu trabalho diário precisa ser um culto. A sua carreira profissional precisa ser um culto. Você está namorando, né? Os novos aí. É difícil, eu sei que é difícil. Namorar hoje em dia. É complicado. É muito complicado. Vocês sofrem pressões que a gente não sofreu. Né? Na minha época, eu não sofri. Mas se o seu namoro não for culto, ele vai te levar para a perdição, né? E não vai valer nada, você vai perdê-lo. E vai perder o tempo. E vai perder vida. Se não for culto. A nossa vida precisa ser culto prático. E nós vamos trabalhar nisso, irmãos. Você pode contar que essa igreja, essa comunidade vai estar aqui para te tornar cada vez melhor, né? É isso que nós vimos lá em Efésios, no capítulo 4. Através dos nossos dons e através da união dos nossos dons, da diversidade de dons, através do trabalho comum, através dos ministérios comuns, nós somos edificados e preparados para a maturidade. Nós somos melhorados, nos tornarmos mais e mais conhecedores de Deus e daquilo que Ele espera de mim, de nós. O que Ele quer que eu faça lá onde Ele me colocou. O que Ele quer de mim, onde eu estou. Essa é a questão. Amém, irmãos? Eu queria convidar aqui os meninos aqui. Vem cá, gente. A gente vai terminar cantando a música que vocês começaram. Tá? A gente costuma dizer que Deus nos ama, né? Deus me ama, ou eu amo. Aí vem alguém e começa a pegar lá um instrumento, né? E ele começa a trabalhar. Ele fala, não, peraí, Ele pega lá o instrumento, pensa numa harmonia, né? Ele vai construindo, ele vai trabalhando. Ele pega lá as palavras, ele vai colocando as palavras de uma forma que elas estejam ali direitinho. E depois a gente fala, Deus me ama. Só que é diferente agora, né? Né, Vitor? Como é que é mesmo? Qual que é o tom aí? O tom? Só o tom da Ele me ama. É diferente. Tanto me ama. Tanto todo trabalho para Deus. Precisa de Deus. Ele me ama. É melhor você ficar de pé, Deus ama você. Conhecê-lo, saber o que Ele quer de você, é a coisa mais importante da sua vida.
Aleluia, irmãos. Preparado? Você vai sair daqui. Você vai cultuar o Senhor em todo o tempo, em todos os momentos, em todos os lugares onde você estiver essa semana. É naquela sua cadeira, naquele seu sofá, naquele seu cubículo lá do trabalho, onde você estiver. Lugar sagrado, lugar de culto. O apóstolo Paulo falou: seja comer, seja beber, todas as coisas que vocês fizerem essa semana, tudo seja feito para a glória de Deus, que Ele seja glorificado. Por quê? Ele te ama. Você precisa conhecê-lo, e você precisa conhecer a sua vontade. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com você todos os momentos dessa semana. Vá em paz, meu irmão.